A Social TV está no YouTube. Conheça e acompanhe todas as nossas notícias de eleição Premium. Se gostou, deixe o seu like, compartilhe e subscreva em nosso canal. Receba todas as nossas atualizações e tenha acesso ao melhor conteúdo. Obrigado. Social TV, a sua televisão online. As principais notícias em destaque do país e do mundo na imprensa mundial. O número de infectados com coronavírus em Portugal subiu de 169 para 245, mas o número de pessoas nos cuidados intensivos desceu para 9. Segundo a Direção-Geral de Saúde, 281 pessoas aguardam os resultados dos exames. Há mais 3 cadeias de transmissão comparativamente aos dados divulgados este sábado. A ingestão de medicamentos das classes de anti-inflamatórios não esteroides, como o ibuprofeno, e de tiazolidinedionas, como os medicamentos para a diabetes mellitus tipo 2, facilitam a ligação do novo coronavírus na sua entrada no organismo humano. Doentes infectados com o novo coronavírus não devem tomar anti-inflamatórios como o ibuprofeno. O aviso chegou este sábado através do ministro da Saúde francês, Olivier Véran, através das redes sociais, que aconselhou nas redes sociais que a ingestão desta classe de medicamentos pode ser um fator que piore a infecção nos doentes com Covid-19. Mas por quê? O relatório divulgado pela revista científica The Lancet, divulgado a 11 de março, revela que 3 estudos feitos a doentes chineses evidenciaram que a classe de anti-inflamatórios não esteroides, conhecidos como AINES, aumenta a expressão de enzimas conversoras de angiotensina 2, ACE2, receptores que existem em células epiteliais dos pulmões, intestinos, rins e vasos sanguíneos, e aos quais o SARS-CoV-2 se liga para entrar no organismo humano. Assim, a ingestão de medicamentos como o Brufen ou o Spidifen pode afetar a capacidade de reação do sistema imunitário, responsável por combater o vírus. Por essa razão, o uso de medicamentos da classe AINES está desaconselhado em todas as viroses respiratórias, como é o caso da Covid-19. De acordo com os mesmos estudos, a gravidade da infecção também pode ser influenciada pelo uso de substâncias como a cortisona ou a ingestão de medicamentos para combater a diabetes mellitus tipo 2, cuja substância ativa são as tiazolidinedionas, TZDs, que também aumentam a expressão dos receptores ACE2 e facilitam a entrada do novo coronavírus no organismo humano. Os investigadores responsáveis pelo estudo apontam ainda que, caso a influência do ACE2 seja confirmada, será gerado um conflito devido à influência que o receptor tem nos tratamentos para reduzir inflamação e em terapias para curar doenças respiratórias, cancro, diabetes e hipertensão, e sugerem que pacientes com doenças cardíacas, hipertensão ou diabetes sejam tratados com inibidores de ACE, bloqueadores do receptor de angiotensina 2, como o valsartan ou o losartan. Na sua página, a Direção-Geral de Saúde refere que antibióticos não devem ser usados na prevenção e tratamento do novo coronavírus, referindo que este não tem efeito sobre o Covid-19, mas não faz qualquer referência a anti-inflamatórios. Validação de bilhetes passa a ser facultativa, o que na prática permite a utilização mesmo por quem não os tenha. O Conselho de Administração da Carris decidiu reforçar as medidas preventivas da Covid-19, mantendo a oferta inalterada. Entre as principais alterações está o fim da obrigatoriedade de validação do bilhete. As entradas e saídas passam a ser efetuadas apenas pela porta traseira do autocarro, que irá parar sempre em todas as paragens. Estas são as alterações anunciadas no comunicado lançado este sábado.
A Carris recomenda ainda que, sempre que possível, seja assegurada uma distância mínima de 1 metro relativamente a outros passageiros, que em havendo lugares vazios, não se sentem junto a outro passageiro. Nas paragens, efetuar fila assegurando um perímetro de segurança de 1 metro. O arquiteto italiano Vittorio Gregotti, coautor do Centro Cultural de Belém com Manuel Salgado, morreu hoje em Milão, vítima de uma pneumonia causada pelo novo coronavírus, noticiaram vários média italianos. Nascido em Novara, em 10 de agosto de 1927, o grande arquiteto, urbanista e teórico da arquitetura morreu hoje de manhã em Milão e a sua mulher, Marina Mazza, está internada no mesmo hospital. Vittorio Gregotti estava internado na Clínica San Giuseppe, em Milão, após as consequências da pneumonia por coronavírus. Entre os projetos mais importantes realizados pelo Gregotti Associati International, o estúdio que fundou em 1974, contam-se o Plano de Desenvolvimento do Distrito de Bicocca, em Milão, 1985, 2005, o Centro Cultural de Belém, em Lisboa, 1988, 1993, e o Teatro Lírico de Aix-en-Provence, 2003, 2007. Em 1975, foi curador da Bienal de Veneza, a primeira em que a arquitetura apareceu oficialmente como uma extensão do setor de artes visuais. O seu trabalho mais recente foi a renovação da antiga fábrica para o Teatro de Fundição de Leopolda, em Folônica, Grosseto. Sendo o país mais afetado pelo coronavírus a seguir à China, Itália implementou as medidas mais rigorosas de todos os países europeus para impedir a proliferação da pandemia. O território encontra-se em quarentena, afetando mais de 60 milhões de habitantes, e só se pode circular com uma justificação comprovada, seja por motivos de trabalho, de saúde ou de regresso a casa. Lojas, restaurantes e bares encontram-se fechados, à exceção de supermercados, mercearias e farmácias. Não há eventos públicos nem desportivos e praticamente todos os prestadores de serviços, de ginásio a cinemas e a cabeleireiros, não estão a operar. Escolas e universidades encontram-se também encerradas. O estado de exceção vai perdurar, pelo menos, até dia 3 de abril. Tendo em conta que o norte do país, em particular a região da Lombardia, é centro dos surtos no país, não obstante o fato de ser a zona mais rica de Itália, as autoridades encontram-se agora particularmente alarmadas com a possibilidade de a pandemia se expandir para o sul, menos desenvolvido, com frágeis estruturas sanitárias, menos pessoal e material obsoleto. As 7 regiões do Sul e as ilhas da Sicília e Sardenha contam com 1.582 unidades de cuidados intensivos dos 5.400 que existem em todo o país, segundo um balanço do jornal La Repubblica. O governo italiano anunciou um pacote de 25 mil milhões de euros para lidar com a crise econômica provocada pela pandemia. A primeira tranche é de 12 mil milhões e o resto ficará de reserva para quaisquer medidas de futuro, sendo que o governo de Giuseppe Conte já pediu ao parlamento italiano para aumentar a margem do déficit em 20 mil milhões de euros para lá do previsto. O valor deverá servir para compensar empresas que perderam faturação, trabalhadores alvo de layoff e suspensão do pagamento de empréstimos aos bancos a pequenas e médias empresas. As verbas também vão compensar empresas cujos receitas tenham caído em mais de 25% e como moratória para negócios e pagamentos de hipotecas. Os valores projetados tiveram de triplicar desde a semana passada, dado o agravar da situação no país. Uma equipa de economistas do banco JP Morgan Chase previu que o PIB do país deverá cair 7,5% no primeiro trimestre de 2020, mas as previsões são mais positivas para o remanescente do ano. O governo italiano pediu ainda assistência ao Banco Central Europeu para que fizesse tudo o que fosse preciso para ajudar a sua economia em queda. Porém, Christine Lagarde, líder da instituição bancária, defraudou expectativas ao anunciar um conjunto de medidas conservador, que não incluiu a baixa de taxas de juro da dívida pública, e a dizer que essa não era a função do BCE. Como resultado, os mercados reagiram negativamente e as taxas de juro das obrigações italianas a 10 anos subiram.
Em sentido inverso, a Comissão Europeia garantiu que vai ser flexível na avaliação do cumprimento, por Itália, das regras orçamentais comunitárias, devido aos impactos no país do coronavírus, admitindo também que Roma avance com ajudas estatais em circunstâncias excepcionais. Depois de uma videoconferência realizada entre a presidente do Executivo Comunitário, Ursula von der Leyen e Conte, ficou decidido também que a Itália será aplicado o regime de auxílios estatais para circunstâncias excepcionais, com Bruxelas a admitir que Roma possa avançar com ajudas a operadores econômicos no país afetado pelo novo coronavírus, entretanto declarado como pandemia. O novo coronavírus responsável pela pandemia de Covid-19 foi detectado em dezembro, na China, e já provocou mais de 5.700 mortos em todo o mundo. O número de infectados ultrapassou as 151 mil pessoas, com casos registrados em 137 países e territórios, incluindo Portugal, que tem 169 casos confirmados. A monarca foi mobilizada para Windsor esta quinta-feira. A rainha Isabel II abandonou o Palácio de Buckingham devido ao surto de Covid-19 que assola o mundo e que já fez 21 vítimas mortais no Reino Unido. A monarca foi escoltada para Windsor na quinta-feira e está a ser planeada a sua mudança para Sandringham, no caso de um aumento no número de casos. Ela está com uma boa saúde, mas achamos que seria melhor. Grande parte do staff está em pânico devido ao coronavírus, avança uma fonte ao The-Sun. A rainha ter recebido várias visitas nas últimas semanas, no entanto decidiu cancelar os próximos compromissos, tal como avançou a agência de notícias AFP. De acordo com os números oficiais, o número de casos confirmados em Portugal de infecção pelo novo coronavírus, que causa a doença Covid-19, subiu. A região norte do país mantém-se com o maior número de casos, 77, mas a região de Lisboa também já conta com 73. O Alentejo e as regiões autônomas da Madeira e dos Açores não tinham casos de infecção. Segundo o boletim epidemiológico diário da DGS divulgado ontem, há 169 casos confirmados de Covid-19 em Portugal, mais 57 que ontem, 1.704 suspeitos, 126 aguardam o resultado laboratorial e 5.011 em vigilância pelas autoridades de saúde. O novo coronavírus matou pelo menos 5.764 pessoas em todo o mundo desde o seu surgimento em dezembro, de acordo com uma avaliação da AFP às 17 de ontem a partir de fontes oficiais. Há também mais de 73 mil recuperados em todo o mundo de acordo com um mapa interativo desenvolvido pela Universidade Johns Hopkins. A Organização Mundial de Saúde, OMS, declarou, na quarta-feira, a doença Covid-19 como pandemia, justificando tal denominação com os níveis alarmantes de propagação e de inação. O surto de Covid-19 foi detectado em dezembro, na China, e já provocou mais de 5.400 mortos em todo o mundo. Face ao avanço da pandemia, vários países têm adotado medidas excepcionais, incluindo o regime de quarentena inicialmente decretado pela China na zona do surto. Vários países na Europa, como Itália, Noruega, Irlanda, Dinamarca, Lituânia, França e Alemanha, encerram total ou parcialmente escolas, universidades, jardins de infância e outras instituições de ensino. Obrigado por assistir e acompanhe o que se passa no país e no mundo aqui na Social TV. Social TV, a sua televisão online.